o grande desafio que ninguém realmente foca a atenção é a questão humana, né? E a engenharia humana, ou seja, do que é um ser humano que funciona, o que não funciona, o que é um ser humano que vai criar um mundo novo, o que é um ser humano que vai só mudar de ambiente, mas criar as mesmas coisas que criava fora. Essa é uma conversa entre os membros da comunidade Atmayur, e a gente vai estar conversando sobre por que a gente está aqui vivendo em comunidade, qual que é o objetivo dessa experiência, e vamos falar no nível coletivo e no nível individual, né? Então vamos começar no individual, que eu acho que é sempre legal fazer, tipo, cada um vai falando, né? Então, vamos lá, Vinícius, você que trouxe a... Por que você está aqui? A gente vai começar com o Yuri hoje. Eu tô aqui porque eu nunca me encontrei lá fora, assim, tipo, no mundo, né? E quando eu falo mundo, é onde eu estava antes, né? Eu sentia que tinha alguma coisa me levando para um outro lugar. Todas as vezes, e todas as vezes, e todas as vezes. E aí, quando eu vim fazer voluntariado ano passado aqui, eu não senti que eu tinha que sair, eu queria ficar. Né? Eu tava mudando cada 2, 3 dias, 2 semanas, 3 semanas, e aí eu saí daqui e aí eu sentia de voltar pra cá. E foi o primeiro lugar em muitos anos assim que isso aconteceu. Porque aqui eu tô vivendo no meu máximo potencial de expansão, assim, né? Não é tipo ser o melhor de todos ou o melhor. É tipo, eu me sinto crescendo todos os dias, assim, espiritualmente, pessoalmente. E é isso, assim. E é muito divertido, eu me sinto muito feliz aqui. Sei vocês. Eu sei vocês, né? Mas só pra deixar o ponto de você. As perguntas, assim, né? Sim. E é isso. É isso? É isso. Tô buscando, né, maestria de alma. Passa a bola pra Renata. Isso, vamos lá, Renata. Viver em comunidade. Eu caí aqui, nem sabia o que era uma comunidade antes. Eu sabia que eu não estava vivendo uma vida que eu queria lá fora, trabalhando, só trabalhando e ganhando dinheiro e não sabia nem o que fazer com aquilo. E aí eu sentia que tinha novas formas de viver, assim. Tinha outras formas, outras maneiras da gente viver, e era o que eu queria, que eu buscava. Então eu fui voluntariar. E aí apareceu uma comunidade. E que pareceu perfeito pra mim no momento. Então eu falei, bora pra lá. E aí eu estou aqui voluntariando há 3 meses. E viver em comunidade pra mim é uma escola da vida, assim. De eu estar aprendendo várias coisas que eu vou usar pra vida. De cozinhar, de trabalhar no jardim, trabalhar em comunidade, fazer mutirões pra ver algo crescendo. Colocar a mão na massa, tipo, ver tudo ficando pronto, criando forma. E também a questão de me relacionar com as outras pessoas. A questão de como eu me imponho perante as outras pessoas. Uma forma diferente de conviver. Então eu tô evoluindo muito aqui, tanto espiritualmente, quanto minhas relações com os outros, tudo. Minha forma de viver, assim, mudou completamente. E é isso, tamo aí. E essa foi a sua resposta. Vou nem falar nada. Vai, Yuri, você. Você é o próximo. Por onde começar, né mesmo? Bom, o Yuri é um rapaz impressionante. Chegou aqui há quase exatos 1 ano. Brincando. Bom, Mas é verdade, né? É verdade. O rapaz impressionante chegou aqui, mano, até agora nenhuma mentira. Só voz de narrador de vídeo. Vídeo. Exato. Pra mim também foi algo muito novo. Comigo foi quase que igual ao Vini, né? O lance de
sei lá, não achar um lugar, não me sentir confortável com a vida que eu tava levando e com as perspectivas de opções que eu poderia ter, fez eu arrumar novas maneiras. E aí eu fiz várias pesquisas na internet e tal, de alternativas de vida, né? Tipo, que algo que eu sempre gosto, e sempre vou gostar, acredito eu, é a natureza, né? Então eu queria já alternativas assim, opções que eu poderia estar em meio a ela, e ainda assim ganhando algum sustento, ou ao menos tendo um lugar para me dormir, uma comida e tal. Aí nisso eu encontrei pessoas falando sobre voluntariado e tal, pessoas que estavam, sei lá, na Islândia, foi um cara que chamou bastante atenção. Tava numa fazenda linda e tal, em meio às montanhas. Aí eu falei, nossa, isso é muito interessante. Mas é lá na Islândia, né, teria que ter tal coisa, tal coisa, tal coisa. Será que eu encontro aqui no Brasil também? Aí eu fiz as pesquisas, entrei no site e tal. Aí, logo de início, encontrei aqui sobre a comunidade e todo o texto que tinha, né, todas as informações, as explicações sobre o que é aqui, o sonho que aqui carrega, o que aqui está sendo construído, me chamou muita atenção, né, porque foi um choque, né, foi tipo encontrar um objetivo de vida, né? Uma razão para viver, né? E isso me chamou pra cá. Aí eu vim pra cá e tal, cheguei aqui e fiquei bem surpreso, porque era realmente aquilo, né? Chega a ser estranho até, porque é muito diferente, né, da vida que eu tinha antes, da visão de mundo que eu tinha antes. Então é meio chocante. Mas não chocante de nível, caralho, que porra é essa? Mas chocante que tipo, né? Uau, que incrível. Isso é real mesmo, não é possível, tá? Assim que a pessoa pensa. Não sei lá, tem algo por trás. Mas acaba que era só projeção minha, né? As minhas expectativas relacionadas já aos meus condicionamentos e visão de mundo e tal. E foi legal passar por todo o processo de perder tudo isso também. Claro que ainda ficam umas migalhas ou outras, mas já está sendo cuidado. E nossa, aqui eu aprendi cada coisa. Tive a oportunidade de trabalhar com tantas coisas e saber um pouquinho sobre elas, né? E ainda assim ter essa abertura que aqui tem, né, para qualquer pessoa, de poder escolher o que quer fazer e ter um conhecimento ali que possa ser poupado, né? Que a pessoa possa acessar e a partir dele evoluir, né? E agregar também parte dela a ele. Entendi. Né? Se torna uma coisa sua e você traz o seu próprio sabor para aquilo. Exato. E todo o processo interior, né? O mais importante, até o compromisso com a consciência, com a elevação. Abraçar isso foi bem intenso, foi bem transformador, né? Completamente transformador. E ele é intenso, eu acho, do início ao fim, né? Porque teve os meus momentos de falar, acho que já vale dar uma pausa já, né? Mas não é por aí, porque o resultado dessa pausa é muito perceptível também. O resultado, né, de abaixar um pouco o nível, né, de, como é que fala? Reduzir a minha velocidade, né? Então, é isso, é poder passar por todo esse aprendizado com total aceitação, espaço para tal. E ver o quão importante isso é, né? A elevação, a consciência.
E o quão isso é importante a ponto de que sem isso a construção desse sonho e manter ele no chão, né, ancorado, não seria possível, né? Sim. E ter também, né, algo que me chamou muita atenção e que eu sou muito grato, é ter a oportunidade de estar fazendo parte disso aqui também. Uhum. Atmayur e todo o seu objetivo, né, com a humanidade, Sim. com a nova terra e tal. E as tantas brincadeiras que a gente já fez, que a gente pode fazer ainda, que a gente vai fazer. Sim. Nossa, aqui, putz grila, meu. Aqui é minha casa, aliás. Aliás, aqui é minha casa, eu moro aqui agora. Uhum. E a gente sempre morarei. Yeah! Morará fora. Acho que é isso. Pô, lindo, cara. Muito bonito. Eu também cheguei como voluntário, né? Gostei bastante da Claro. Não, quem tá falando é o Sananda, né? Quem falou agora foi o Yuri, né? Renata, o Vinícius também. E nós estamos aqui conversando. Eu sou um dos fundadores desse espaço, né? Mas de certa forma eu não me sinto muito diferente do Yuri, porque ele tá aqui alguns meses a mais só do que eu. Quer dizer, a menos. Né? Exato, desculpa, a menos. Exato, alguns meses a menos. Eu tô só um pouco a mais do que ele, porque a comunidade foi fundada em abril, dia 6 de abril de 2021. E então o Yuri chegou em junho, né? 21 de junho. Então tem alguns meses só de diferença. Então eu me sinto tanto aprendendo quanto ele, né? Dentro dessa experiência. Agora, a diferença é que eu comecei a morar em comunidade a primeira vez em 2010, se eu não me engano foi a primeira vez que eu morei numa comunidade. Então já são 12 anos de chão, e foram mais de 10 comunidades que eu passei ao redor do mundo. Então, para mim, viver em comunidade foi a mesma coisa que para eles também, né? De buscar uma alternativa. Na época eu trabalhava como auditor numa multinacional gigantesca chamada Deloitte, né? Era um cara que tinha uma vida normal, tinha tido várias empresas, né? Tinha tido muita experiência de vida, uma pessoa nesse sentido fora do comum, porque também era fora do comum o quanto eu era insatisfeito com a realidade. E eu ficava tentando fazer aquilo que tinham me ensinado, né? Tipo, muda de profissão, né? Então se você não tá feliz, muda de profissão, vai fazer outra coisa. E eu fiz isso várias vezes e sempre me senti basicamente miserável e não queria viver. Então, para mim, a experiência era: essa vida não faz sentido, né? Então, o que eu descobri, começando a viver em comunidade, me dedicando a uma vida espiritual, foi que, de repente, a vida começou a se tornar interessante. Mas demorou, para mim foi um processo longo, porque eu não encontrei nessa jornada ninguém que me ensinasse, a não ser migalhas que eu fui seguindo, e fui me transformando, né? Tipo, a longo prazo, né? Hoje, aqui na comunidade, eu tenho essa missão de vida que eu mesmo escolhi, me coloquei, e ao mesmo tempo é uma coisa de alma, de dar tudo de mim para ajudar as pessoas a fazerem isso de forma bem mais rápida do que eu passei, né? Então, o que eu demorei 10 anos para fazer, alguém pode fazer em 1 ano. E é incrível, né? Ver esse processo, né? De aprender as ferramentas, aprender o que funciona e não cair nas armadilhas que às vezes pode tomar meses, anos, né? Como o próprio Yuri falou muito bem, né? Os atalhos, né? Às vezes as pessoas, como já aconteceu de alguém vir para cá e decidir se tornar membro da comunidade e resolver ir para o que parece mais leve, mais suave, e fugir e ver que a pessoa daí estagna no processo, né? Porque eu passei por isso, eu fiz isso, né? Eu tive em comunidades e fugi, porque na época eu não tinha maturidade para entender o que estava acontecendo, e às vezes demora anos para abrir a porta de novo e ter a mesma experiência e concluir aquilo. E daí hoje, né, olhando para trás, eu consigo perceber que se eu tivesse bancado e ficado, eu teria, aquilo que aconteceu alguns anos depois, teria sido na verdade uma experiência só. Eu teria acelerado muito meu conhecimento e, enfim, teria materializado outras coisas. E a primeira vez que eu tentei montar uma comunidade foi na Nova Zelândia. Eu ia montar uma comunidade numa ilha chamada Nui, que é no meio do Pacífico, tipo no meio do nada, 2.500 km da Nova Zelândia, tipo, é um negócio bizarro. E a gente quase montou num grupo de também voluntários. O primeiro voluntariado que eu fiz, para mim foi uma comunidade, minha primeira experiência, foi na Nova Zelândia, em Riverside, uma comunidade de 75 anos. E eu já estava desperto em vários níveis, né? E eu percebi, conversando com os anciões daquela comunidade, pessoas, né, muito experientes, que viviam há 20, 30 anos em comunidade,
de que tinha uma energia que se juntava naquele lugar. Eu via, né? Eu conseguia sentir aquela energia das pessoas que se encontravam, né? Como se fosse um nexus, né? Um centro onde as pessoas se encontram para viver experiências. E para mim ficou muito claro que uma comunidade que não se propõe a fazer isso está deixando de cumprir o seu maior papel, né? Esse é um ponto no espaço, no tempo, onde os seres espirituais conseguem juntar, né? Quem precisa aprender junto, crescer junto, criar alguma coisa. E até hoje as pessoas que viveram comigo naquela comunidade ainda têm laços fortes comigo, dá para sentir emocionalmente, energeticamente, eu com elas. Algumas dessas pessoas montaram comunidades também, então o quão forte é essa experiência, né? E o que eu aprendi ao tentar montar uma comunidade e tudo mais é o quão difícil é o aspecto humano, né? O aspecto mais delicado de montar comunidades não é a tecnologia de permacultura, por exemplo, que é o cultivo de forma sustentável, ou a arquitetura, né, que é uma coisa que eu gosto muito de criar casas novas e formas diferentes de construir. O grande desafio que ninguém realmente foca a atenção é a questão humana, né? E a engenharia humana, ou seja, do que é um ser humano que funciona, o que não funciona, o que é um ser humano que vai criar um mundo novo, o que é um ser humano que vai só mudar de ambiente, mas criar as mesmas coisas que criava fora. Então eu dediquei toda a minha habilidade, toda a minha capacidade, minha inteligência, minha genialidade a desvendar isso e destrinchar para mim e para o mundo o que seria essa humanidade. Então, depois de morar na Nova Zelândia, eu morei em outras comunidades no Brasil. Acabei montando uma comunidade também no Brasil, que foi um protótipo, aconteceu por sincronicidade da vida, né? Uma experiência maravilhosa, que foi a Infinity, que inclusive foi a primeira versão dessa comunidade que a gente está aqui agora, né? E depois morar em outras comunidades de novo, na Europa. Então, para mim foram muitas experiências, né? Mas nenhuma delas com o tempo de duração que essa experiência está tendo. Por isso que eu brinco e falo que nesse sentido eu não sou muito diferente do Yuri, porque ficar 6 meses, né, 8 meses numa comunidade é uma coisa. Agora, você dizer essa é a minha casa e essa é a minha comunidade, alguma coisa tem que dar um clique dentro, né? Que é a parte que quer sempre o novo para não ter que enfrentar o tédio interior ou algo assim, os nossos vazios interiores, né? Primeira vez que eu fiz um jejum na minha vida, eu me dei conta disso, né? Anos atrás, lá em 2000 e, sei lá, acho que 2007 que foi o primeiro jejum. Um jejum de 5 dias ainda para começar, comecei bem suave na astronomia. acho que eu fiz um de um dia antes, depois fui de 5 dias. E foi uma tortura terrível, terrível, porque eram os vazios, né? Tipo, todas as dores, todo o sofrimento, tudo. E aí eu aprendi que a gente tampa, né, todas essas dores e sofrimentos com comida, né, enterra com comida. Hoje em dia, para mim, fazer jejum é uma coisa extremamente fácil, né? Eu posso ficar dias de jejum como fiquei uns dias atrás e não tem sofrimento. Porque não existe mais nada que esteja tão terrível assim, não trabalhado dentro de mim, que precisa ser tampado com comida, né? Tô dando esse exemplo para dizer que morar em comunidade é como se fosse uma experiência semelhante, né? É uma coisa que talvez você que esteja ouvindo não sabe, mas a questão da frequência uma tecnologia incrível, né, que sempre esteve presente na humanidade, mas pouquíssimos de nós é capazes de sentir no passado, né, e hoje vai ser uma realidade para todos. Então daqui 10 anos todo ser humano no planeta vai sentir frequência, né, não vai ter como escapar disso. É uma coisa que a gente vai ter que ter maestria em entender isso, mas a frequência quer dizer o seguinte, é como se fosse uma pressão de energia, né, como se pegar uma mangueira de água e tem lá uma sujeirinha, né, você dá pressão, aquela bolota travando, ela é obrigada a se movimentar, né? A pressão da água faz com que a sujeira se movimente. Então, frequência tem a mesma característica. Então, se alguém vem para uma comunidade, normalmente uma comunidade vai ter uma frequência mais elevada por estar perto da natureza, pela qualidade da convivência. Várias coisas fazem com que tenha uma energia mais elevada. Não todas, mas é uma possibilidade de encontrar isso numa comunidade mais do que uma tendência, sim. É uma tendência, exato. Mas porque muitas das comunidades têm um pouquinho de ashram, um pouquinho de centro espiritual, né? Mesmo quando não é de propósito, meio que tem essa característica, essa qualidade. E aí tem essa pressão energética de crescimento, né? Basicamente é isso. Então as pessoas vão viver em comunidade, acham que vão encontrar já, né, tipo, a cereja do bolo, tudo tá resolvido, minha vida tá fora, tá resolvido. Mas não é assim que funciona. Cada um que tá aqui já, porque está num lugar que tem esse conhecimento, já foi preparado para lidar com esses processos, né? Concorda comigo? Né? Com certeza. Então, lidar com essa pressão energética que vem, todas as dores, sofrimentos, traumas, sentir o movimento de forma consciente, aí não é um problema.
quando as pessoas não moram de forma consciente, que eu já vi em comunidade que isso acontecia, é briga pra todo lado, é conflito constantemente, porque as pessoas projetam aquilo que tá vindo pra fora nos outros, porque não conseguem bancar no próprio corpo, e aí precisa movimentar através de outras pessoas. Também gera crescimento, mas é um crescimento de atrito e dor. Então gera traumas e, né, processos de ilusão. E é bem mais lento, né? Bem mais lento. Bem mais lento. Porque algo que você aprende num dia, né? Você senta, projeta em alguém, sente aquela dor, você puxa de volta pra si, você cresceu. Às vezes é meses enrolando, projetando aquilo naquela pessoa, vai gerando um acúmulo, né, de mais ressentimento, mais projeções, que as pessoas tendem a seguir esse momento de projeção no outro. De 6 meses explode um conflito gigantesco, onde a pessoa tem a possibilidade de, quem sabe, puxar pra si, se ela já tiver repetido aquele ciclo suficiente na vida pra saber que tem uma coisa errada, não é possível que de novo esteja acontecendo a mesma coisa, e a pessoa descobre que então sou eu, na verdade, a fonte dessa merda toda, e aí tem a chance de crescer. E aí, se não puxou, aí talvez vai ter que ir para uma outra comunidade, que a briga foi gigantesca. Ela vai ter que fazer todo o processo de novo. Ou com a própria Arca Verde, né? Que era que quando eu cheguei lá, eles tinham acabado de passar por um rompimento. A Arca Verde é uma comunidade que eu morei no Brasil, gosto muito da Arca Verde. Tenho um amor pelas pessoas que moram lá, mas ela tinha... Onde é que fica a Arca Verde? A Arca Verde fica na Serra Gaúcha, São Francisco de Paula. Entendi, era só pra você poder ficar celebrando o seu cantinho do pasto chamado mundo, entendi. E aí, a Arca Verde, quando eu cheguei lá, eles tinham acabado de reduzir de 25 para 11 pessoas. Tinha muito conflito, muito estresse. Me chamaram, eu me propus, né, a ajudar. E eu fiquei como facilitador das reuniões e tal. Eu comecei a fazer uma cura sistêmica, né, de energias e tal, dos relacionamentos. E a ponto de uma das pessoas que morava lá, né, o Felipe, chega pra mim e fala: cara, graças a Deus você chegou aqui, porque se não fosse você eu não aguentaria mais estar aqui, porque você mudou esse lugar de uma forma incrível e, né, que bom que você chegou. Aquilo mexeu no meu ego, obviamente, né, tipo, pô, legal, né, mas também mexeu na minha humildade, ao mesmo tempo de entender a preciosidade que quando a gente pode agregar alguma coisa para algum grupo, para algum lugar, né. Então eu fiz parte do processo de cura da Arca Verde e tenho certeza que outras pessoas também devem ter passado por isso e feito, né. Mas acho que fica para mim qual que é a lição disso, é de entender que viver em comunidade não necessariamente é algo leve, agradável e fácil, mas pode ser. Né? Acho que a prova viva de que pode ser, na verdade. Aqui a gente se sente num paraíso, mas porque a gente está semeando isso. Acho que vocês concordam comigo, né? Então, todo dia de manhã a gente vai lá e medita e faz certas práticas para sustentar isso. Então, fim do meu relato, para não prolongar demais, que é inevitável que eu prolongue uma vez que, né, tem toda essa experiência de vida em relação a isso, mas dizer que, para mim, estar em comunidade é uma forma de viver que faz sentido. Quando eu estava na pandemia, lá no apartamento, trancado lá em Florianópolis, né, todo mundo trancado nos seus cubículos, eu percebi o quanto aquela vida era tóxica e hostil, embora eu tivesse um conforto, né, do estar no seu cantinho, né. Isso é o perigo. Mas é uma vida que não expressa o potencial de um ser humano. E depois de ter vivido tantas experiências de vida, né, comunidades e empresas, ter tido mais de uma empresa, trabalhado mais de uma corporação, tantas áreas diferentes de trabalho, eu posso dizer que viver em comunidade é onde um ser humano consegue expressar o máximo do seu poder individual, e é onde ele pode voar mais longe, e inclusive onde o ser humano pode co-criar sem estruturas hierárquicas rígidas, né? Onde cada um tem a oportunidade de ser líder, né? E uma liderança respeitada pelas pessoas que estão ao redor, em vez de ser uma liderança competida, que faz muita diferença. Ter que se manter como líder na base da porrada é uma coisa muito desagradável, e ser honrado, cada um na sua liderança, é uma coisa muito agradável, bonita. Né? Quando o erro é acolhido, quando o erro é bem-vindo, porque faz parte da curva de crescimento, né? Tudo uma sabedoria. Então, viver em comunidade para mim é isso. É um lugar onde viver faz sentido e onde a vida, ela está a serviço da vida. A vida está a serviço do bem, está a serviço de todos. Arro. Então, que lindo, né? Obrigado. É sempre bom. É interessante a gente estar fazendo esse podcast, né? Mesmo que Sim. A finalidade é levar isso para outras pessoas, né? Sim. Mas pra gente relembrar quem a gente é um pro outro, assim, né? Tipo, ouvir a história do Sananda de novo, do Yuri de novo, da Rê, Sim. minha. Eu acho isso bem interessante e
Eu não sei, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, ouvindo isso que o Samuel falou, sei lá. Ele citou sobre as lideranças, né? Algo aqui que eu pude aprender que, nossa, em essencial é a autorresponsabilidade, né? E que é uma das chaves daqui também, né? Não só daqui, mas para uma comunidade funcionar certinho, sabe? Sem atrito, sem nada disso. Essa é a chave, né? Ser autorresponsável. E estamos aí, né? Estamos passando por bastante aprendizado. Tô aprendendo muita coisa com isso. E é muito legal, né? É muito bacana. É um motor, né, de transformação, é a autorresponsabilidade. Sim, é essencial para tudo, né? Sim. Talvez a gente fosse legal definir a autorresponsabilidade, né, para quem está escutando, porque... Com certeza. Sim. Talvez a gente pudesse começar a perguntar o que significa para cada um diz o que significa autorresponsabilidade. O que significa autorresponsabilidade? Valério, você que trouxe. Se fosse resumir, o que seria autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é aceitar tudo aquilo que eu esteja carregando ou envolvido. Por exemplo, eu assumo uma tarefa e diante dessa tarefa eu coloco certas etapas, né, e certos resultados. E o correto, né, diante disso é eu bancar tudo que eu fiz, tudo que eu prometi. E também bancar aquilo que não fiz e aquilo que também não pude cumprir. Por trás, eu acho, né, na minha visão, por trás da autorresponsabilidade vem o amor, né? Com certeza. Porque um agrega ao outro e muitas das vezes eu tenho que ser autorresponsável em aspectos meus que não é muito bonito, né? Não é muito agradável. E com isso o amor entra, né? Sim. De acolher, aceitar e melhor conduzir, né? Buscar uma maneira que possa funcionar adequadamente tanto para mim quanto para os meus próximos, né? Eu acho que isso também entra também, né, dentro da autorresponsabilidade, é saber equilibrar e saber sempre estar buscando o bom para mim e para o outro também, né? Eu acho, principalmente para gente que mora numa comunidade, eu acho que esse é o foco também, Sim. Isso é autorresponsabilidade para você. Isso é. Agora eu repasso. Entendeu? Você vai responder você ou o que você vai fazer? Pode ser eu. Então vai, manda lá. Autorresponsabilidade pra mim é você tá ciente do que você tá levando pra cada situação da sua vida. Tipo, é você nunca apontar o dedo pra alguém, tipo, sempre apontar o dedo pra você e saber como você pode ser uma melhor pessoa naquela situação. Tipo, de falar as suas necessidades, de ver como você pode ser uma melhor pessoa. De tomar pra você o que é teu. E é isso, todo mundo ser autorresponsável com as suas merdas. Sempre. Ok. Ou foi um? Não, já acabou. Achei que tinha acabado nas suas merdas. Tá afim? Você prefere eu responder agora? Não, eu vou então. Tá Porque bom. daí a gente faz a roda no Claro. Pra mim, a autorresponsabilidade é entender que a única coisa que tu leva pros lugares é tu mesmo, né? Diferente do que tu tem à tua volta, o que tu conquistou fora, bens materiais, ou a roupa que tu usa, ou sei lá, até as tuas origens, né? Na real, as tuas origens não são tão importantes, a não ser que tu carregue elas contigo, assim, né? Sim. Então tu te leva pra todos os lugares. E a maneira com que as coisas acontecem nos lugares à tua volta e contigo, né? Que elas interagem contigo,
que as outras pessoas interagem contigo, é aquilo que tu tá trazendo, né? E que existem maneiras de ser diferente e de ser melhor a cada momento, né? E perceber isso e buscar isso é ser autorresponsável, de não olhar para fora e dizer que algo está acontecendo porque é assim, porque o mundo é assim, porque as coisas funcionam assim, e sim perceber que as situações que estão acontecendo à tua volta estão acontecendo por causa de ti, né? E te tratar com amor nesse momento, assim, que nem muito lindo que o Yuri falou, né? Que um complementa o outro, né? Que não existe autorresponsabilidade sem amor. De olhar pra ti e dizer, olha, tá tudo bem que tu é assim, tá tudo bem que tal pessoa te falou tal coisa, que tu se sentiu assim, mas tem uma maneira de reagir diferente, né? Porque a única coisa que tu pode mudar é quem tu é, né? Aquilo que existe dentro de ti. E não colocar isso pra fora. Não colocar esse peso, esse problema, ou até mesmo os bônus, né? As coisas boas nos outros, assim, tudo é parte de ti mesmo, né? E é isso pra mim, assim. Responsabilidade. Eu acho que a autorresponsabilidade é o pilar de comunidade, né? Que a autorresponsabilidade é a capacidade de responder, né? Então, responsabilidade é isso, né? Responsabilidade, né? Habilidade de responder. E auto significa habilidade de responder a si mesmo. Por isso que eu acho que é muito sábio colocar o amor, porque o amor, ele é a base da capacidade de responder a si mesmo, de ter a habilidade de responder a quem eu sou. Porque o amor, para nós aqui, que é diferente talvez para quem esteja escutando, é uma chave de frequência, uma forma de ser no mundo, de estar, que é onde eu me conecto profundamente a quem eu sou, que envolve uma conexão com o corpo, com o feminino, com as emoções, com a criança interior, ou seja, eu estou sentindo o meu corpo e toda a memória de traumas que está nas partes do corpo, que é uma coisa que muita gente nem sabe que está lá disponível para acessar, mas está lá. Que significa estar no momento presente, né? Porque a conexão profunda é estar no momento presente. E significa não resistência, não julgamento. Então, acolher e permitir tudo que é como é naquele momento e desejar o bem para aquilo que a gente está se conectando, que é uma chave muito importante, que às vezes as pessoas se conectam, não julgam, mas gostariam que aquilo que é agora fosse algo diferente, em vez de aceitar o que é agora, né? E amar o que é agora, ou seja, acolher o que é agora. Em vez de falar, poxa, tá bom, eu aceito, mas eu gostaria que fosse isso, né? Simplesmente ficar em aceitação daquilo que é. Então, eu não tenho habilidade de responder a quem eu sou se eu não sou capaz de me conectar profundamente comigo, de aceitar aquilo que está se apresentando e desejar o bem para aquilo que está se apresentando. Ou seja, o amor, ele é indispensável para a autorresponsabilidade, né? Então, não é possível existir a verdade e a autorresponsabilidade sem o amor, né? Na escola Sufi do Coração de Diamante, isso é o entendimento de que a verdade e o amor são facetas do mesmo diamante do coração. Por que isso? Porque não tem como eu acessar a verdade de quem eu sou sem o amor, né? Entende? Porque sem o amor eu não vou conseguir ver e permanecer na presença daquilo. Talvez quem esteja ouvindo não saiba disso, mas é uma coisa muito comum da pessoa quando está no processo de cura. Se ela não consegue aceitar e acolher qualquer coisa que venha, quando a pessoa vê o guardião do subconsciente, né, a personalidade trava e a pessoa esquece, dá um branco, a pessoa começa a ficar com sono, boceja, é um negócio muito louco assim que acontece. E a pessoa simplesmente não consegue lembrar ou acessar aquilo que ela viu naquele momento de cura. Porque é um sistema de autodefesa, de proteção, que o corpo, né, a mente do automatismo sabe que se a pessoa não se curte, ela vai se autodestruir. Então, é uma coisa bem simples. Isso acontece quando? Desculpa, eu perdi essa... Isso acontece quando a pessoa está num processo de cura, de autoconhecimento, e ela se depara com a autorresponsabilidade. Ou seja, descobre que, na verdade, todas as brigas que eu tive de relacionamento foram porque eu carrego um trauma que fica criando aquela situação repetitivamente. Então, o amor seria a chave onde a pessoa consegue ver isso sem surtar. Né? E a autorresponsabilidade, para mim, ela tem uma camada mais profunda ainda do que isso, que tem gente no mundo que já sabe disso, mas que eu vou dar um exemplo, vou dar uma história que eu já contei para vocês sabem dessa história. Eu estava na Arca Verde um dia na cozinha, eu tinha acabado de sair de uma meditação de 2-3 horas que eu estava fazendo, eu cheguei na cozinha, só tinha uma pessoa lavando louça, e quando eu cheguei perto dessa pessoa eu tinha vontade de xingar ela de tudo que é coisa. Eu falei, que coisa bizarra. Estava super tranquilo, pacífico, harmônico, e de repente me deu vontade de xingar aquela pessoa e ela não tinha feito nada para mim. Aí eu tava com um espírito inquisitivo de alguém que tinha saído de uma meditação longa, eu dei uma distanciada, uns passos assim, e vi que foi diminuindo, aí eu voltei pra perto, voltou, eu falei, nossa, algo nessa pessoa tá me pedindo para que eu trate ela mal. Então foi a primeira vez que eu entendi o magnetismo energético, né?
que eu vi alguém me magnetizando, eu falo, caramba, que coisa maluca. Então, que eu percebi que existe algo que a gente projeta para fora do nosso corpo para que outras pessoas movimentem energia, e é uma sensação gostosa de energia, um surge de energia, assim, um levante de energia, que é a pessoa que está magnetizando, dando energia para que a gente interprete um papel. É quase como se fosse assim, ó, se você fizer esse papel, eu te dou esse presente aqui para você, que é essa quantidade de energia. E energia o corpo sempre lê como prazer. Energia se movimentando sempre é prazeroso. Tá? Então a gente interpreta esses papéis no mundo porque tem um convite prazeroso de ser. Num mundo de consciência e de entendimento, as pessoas têm a sabedoria de que essa energia sempre deveria estar a serviço do bem, né? Olha, eu tô te dando energia para você interpretar esse papel gostoso para mim. No mundo de falência e de ilusão, autoilusão, as pessoas movimentam grandes quantidades de energia, mas para gerar conflito e dor, e depois apontar o dedo para você é filho da mãe, né? Tipo assim. Então, a autorresponsabilidade real passa pelo entendimento das energias que eu movo através dos outros. Né? E isso sempre se apresenta de novo através do julgamento, da projeção, de colocar no outro, como a Renata falou, coisas que na verdade deveriam estar em mim. Né? Então o julgamento para mim é uma coisa que precisa ser deixado para trás, é um antagônico ao amor, porque o amor é não resistência, né? Não julgamento. Então além de vedar os olhos, a gente fica cego, por causa do julgamento a gente se cega, a gente perde a capacidade de ver. O nosso sistema de proteção, o ego, vai sempre impedir a gente de acessar as coisas, porque ele sabe que a gente não vai conseguir acolher aquilo que a gente vê. Então a gente fica cego, projeta energia nos outros, movimenta os nossos traumas e sofrimentos através dos outros. Então, se tem uma coisa que a autorresponsabilidade para mim significa, é a capacidade de conviver consigo mesmo e com outras pessoas, e todas essas energias que fluem faz com que as pessoas estejam confundidas umas com as outras, confundidas com o mundo. E a ser a parte mais trágica, que as pessoas estão abdicando do seu maior poder, que é o poder de criar mundos e criar realidades. Porque a minha energia está se movimentando, na verdade, contra mim, às vezes criando situações que eu jamais desejaria. E aí eu digo para quem está ouvindo, né, que viver em comunidade, a autorresponsabilidade é a base, porque senão todo mundo ia sair se matando em comunidade, como eu falei que tem comunidades onde isso de fato acontece, porque a galera não faz a menor ideia de como processar isso, e fica quase como se fosse uma sala de espelhos. Fica tudo, né, multiplicado. Né? Então vem em comunidade, se multiplica as sombras, né, as projeções, fica mais. As pessoas não têm essa noção, elas vão se confundir ainda mais umas com as outras. E muita gente quase se matou durante a pandemia porque não conseguia conviver em família, que é uma forma de viver comunitário, né? Ou viver com seus companheiros, companheiras, e virou insuportável, porque não tinha onde colocar as projeções, então ficou difícil as convivências entre casais, famílias de evacuado. Quantas separações aconteceram por causa disso? Por causa das projeções. Então, aprender a lidar com as projeções requer autorresponsabilidade, e sem isso não existe um mundo novo. Então é nesse nível a importância da autorresponsabilidade. Eu acho que para esse primeira conversa estamos bem, né, encaminhados, e eu acho que a gente podia cada um deixar uma mensagem para quem estiver ouvindo, né, do que já que a gente disse, né, como é viver em comunidade, por que a gente está aqui, e falamos sobre uma coisa, um aspecto chave de viver em comunidade, que é a autorresponsabilidade. Então cada um podia deixar um convite para quem está ouvindo, né? O meu convite é para que cada pessoa lembre de que é possível viver um mundo novo. Só que esse mundo novo não está fora de você, não vai ser um político, não vai ser um mestre, um guru, não vai ser um livro que vai trazer isso para você, é você. E que esse planeta ele vai ser criado de novo com uma nova realidade, porque cada um de nós está se transformando. Então que você lembre disso, que você é a porta para a nova realidade, e o trabalho onde isso acontece é dentro de você. Então o palco de transformação do mundo é dentro de cada um de nós precisa fazer a sua parte, não adianta ficar esperando eu cair no colo, porque isso é só postergar o inevitável. Então a gente cria a realidade dentro para fora, e aí fora vai ser um reflexo da beleza do que a gente está fazendo dentro. Então é isso. Você, Yuri, seu convite. Bom, o meu convite é... Poxa, que vou convidar a fazer algo que eu sei que é muito gostoso de se fazer, mas também posso dizer que é algo desafiador de início, mas é gostoso, vale a pena. É viver com mais consciência, né, com mais presença, e se observar mais
compreender toda a sua movimentação, né? As suas ações, as suas atitudes, e a partir dessa sua compreensão, vamos assim dizer, buscar encaminhar isso, sabe? Diariamente, né? A pessoa, ao longo do dia, ela recebe vários convites, né? Para movimentar as energias, por exemplo. Mas não tem que ser movimentadas a partir desse convite. Entende? Você, com a sua consciência, você pode escolher outras formas de movimentar ela. Então, sei lá, eu faço convite, para caso vocês aceitem, de buscar novas formas de movimentar a energia de vocês. Tipo assim, aquela que você julga não ser muito somatória para sua vida e para a vida da sua companheira, do seu companheiro, do seu familiar. Fazer um teste, né? Acho que seria isso. Consciência. Eu acho que se a pessoa não vê muito sentido na vida que ela tá levando agora, se tem muitos questionamentos, escutar essa vozinha interna que fala: por que isso é assim? Por que não pode ser diferente? Porque na verdade pode ser sim diferente. Ela só tem que acreditar que isso é possível e fazer o movimento, ir atrás e escutar essa vozinha interna que te questiona se é essa vida que você realmente tá querendo seguir. Então é isso, faça o movimento, escute mais o seu coração. Vocês falaram tudo já. Não, mas eu ia falar exatamente isso sobre as vozes, né? Mas eu ia falar de uma voz em específica. Tome cuidado se tem outras vozes na sua cabeça nesse momento, né? Enquanto tu tava ouvindo todo esse podcast, né? Será que não tinha a voz da tua mãe te falando alguma coisa, do teu pai, ou do teu amigo, da tua professora, dizendo: ih, ou olha só, é tu, né? Perceber que tem outras vozes na tua cabeça que elas fazem parte de ti, mas elas não são tu, né? Tu é a pessoa que tá percebendo isso. Então, se isso for levado para meditação, seria um convite para meditação. Não precisa começar a pensar meditação, tipo, sentar 2 horas, 3 horas, 5 horas, mas tipo, senta depois desse podcast, 5 minutinhos, respira e procura a tua voz e a tua opinião, né, sobre o que foi falado, e siga essa voz, sabe? E se tu não consegue ainda discernir qual é ela, aí tem que sentar de novo em meditação, e de novo. Vai ser uma outra conversa, né? É isso. Ouça a tua voz, e se tu não tá ouvindo, procura ela e segue ela, que vai dar tudo certo. É isso aí. Então, um convite, cada um de nós, né? Chamando pra consciência, né? Parece que Exato. se amar, se perceber. Exato. Então, um abraço a você se estiver ouvindo aí, e até a próxima conversa. Até a próxima.